Então tá bom. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o Carlos Souza. Estamos ao vivo gravando para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal. Queremos pedir que você deixe o seu like, o seu comentário também, que você se inscreva no canal. Estamos ao vivo. Tá saindo som aí, Abre direitinho? Tá, né? Então tá bom. Bom, então tá bom. Gente, conseguimos arrumar aqui, ajustar aqui. Estamos ao vivo, gravando para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Carlos Souza. Nós temos um canal aqui no YouTube de vlog, que eu falo sobre Portugal, falo sobre a Europa. E nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui em Portugal, mas por conta de alguns imigrantes que migram para cá sem ter um planejamento prévio da sua vinda para a Europa. Muitos se preparam para vir, mas depois que chegam aqui dão conta de que estão do outro lado do Atlântico, dão conta que estão em um novo continente, e as pessoas às vezes se enganam pensando que o português falado aqui em Portugal é o mesmo português falado no Brasil, e não é. Existe uma diferença muito grande entre o idioma português falado no Brasil e o idioma português falado aqui em Portugal. Os sotaques, as gírias são totalmente diferentes. Então tem pessoas que tomam aquele choque quando chegam aqui na Europa, quando chegam aqui em Portugal, e nós temos visto no Brasil muitas pessoas que estão voltando, que estão retornando, porque entre aspas, não tiveram sucesso, não conseguiram alcançar aquilo que projetaram para suas vidas aqui em Portugal, aqui na Europa. Por que muitos brasileiros estão deixando Portugal e voltando para o Brasil? Eu vou falar sobre esse assunto hoje, tá bom? Claro que cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem a sua vida, tem a sua história, e eu tenho a minha experiência. Eu sou neto de português, sou filho de portugueses, meu avô, minha mãe eram de Portugal, então eu tenho esse vínculo, esse laço. E a maioria dos brasileiros também tem esse vínculo e esse laço com os portugueses. O próprio governo português e brasileiro tem um acordo bilateral, eles são países aliançados, e existem aí inúmeros avanços entre as duas nações que facilitam a migração tanto de brasileiros para cá, para Portugal, quanto de portugueses para o Brasil, e vice-versa. Tem esse feedback entre uma e outra nação. Brasil e Portugal são países aliançados e unidos, então facilita, devido a esses acordos bilaterais, facilitam a migração de brasileiros, de portugueses, tanto para um país quanto para o outro. O problema é o seguinte: nos últimos 15 dias, nós temos visto inúmeras emissoras de televisão, inúmeros jornais falarem sobre a questão da imigração. E eu separei um material aqui que nós vamos compartilhar. Eu vou dividir aqui a minha tela, que nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Nós vamos falar sobre a questão porque que muitos brasileiros estão voltando para o seu país de origem. Por exemplo, tem a matéria que você está vendo aí, da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, também tem o Poder 360, tem também o próprio Eurobrocas aqui, que também fala sobre brasileiros, que inclusive o título dessa reportagem, desse órgão de imprensa aqui da Europa é o seguinte: brasileiros voltando de Portugal. Veja os dados e os motivos. Então, existem muitas especulações e existem algumas verdades também. Você veja que esse site aqui, essa reportagem, ela tá marcando que ela foi publicada no dia 6 de novembro de 2019. Aí, às vezes, as pessoas pegam uma reportagem antiga e vão causando um terrorismo em quem está no Brasil e tem um sonho de vir para cá. Só que nós temos reportagens que são atuais, que são novas,
que é o caso, por exemplo, da Folha de São Paulo. Por exemplo, a Folha de São Paulo soltou essa reportagem aqui, ó, despreparados brasileiros recém-chegados a Portugal pedem ajuda para voltar. Essa reportagem é nova, é do dia 21 de novembro, agora, de 2022. Então, ela está atualizada. Ela foi atualizada no dia 22 de novembro de 2022. Ou seja, a reportagem saiu no dia 21 de novembro de 2022, às 23 horas e 15 minutos, pela Folha de São Paulo, e ela foi atualizada no dia 22 de novembro de 2022, às 8 horas e 14 minutos. Ou seja, é um assunto que está fresco na memória de jornalistas, de brasileiros, o próprio SBT, a Record, a Band News, o próprio G1 da Globo, o próprio O Globo, estão aí fazendo reportagens sobre o tema, sobre o assunto. Por que brasileiros deixam Portugal e voltam para o Brasil? Para quem não sabe, os brasileiros é o maior grupo de pessoas que vivem fora do seu país de origem. Então, o número de brasileiros aqui em Portugal é muito grande. E esses brasileiros que vivem em Portugal vivem por quê? Porque buscam qualidade de vida, buscam... eu acho que o topo da escolha de Portugal é porque Portugal é o 5º país mais seguro do planeta. Então, por Portugal ser o 5º país mais seguro do mundo, o brasileiro que vem para cá vem em busca de segurança, de paz e tranquilidade. Aqui ele encontra de verdade que Portugal é um país muito seguro. Então, se você for perguntar para os brasileiros por que você escolhe Portugal, por que você quer morar em Portugal, eles vão dizer, olha, por causa da segurança. Por causa da segurança. Então, muitos brasileiros que vêm para cá, vêm por causa da segurança, por causa do conforto, por causa dessa estabilidade, dessa paz, dessa tranquilidade que você vai ter. E muitos, na sua grande maioria, têm sucesso aqui. Têm sucesso aqui. Eles conseguem viver bem aqui, conseguem se estabilizar aqui, conseguem realmente se estabilizar aqui. Agora, por que muitos brasileiros estão retornando para o Brasil em 2022? Por que muitos estão pegando o avião de volta para o Brasil? Porque muitos têm casas lá, têm bens lá, têm família lá. Por que muitos estão retornando ao Brasil? Detalhe, esses que estão retornando para o Brasil não são imigrantes que estão aqui estabelecidos. Não são os que estão aqui há 20 anos, há 30 anos, os que estão aqui há 5 anos, 8 anos, 10 anos. São pessoas que chegaram e têm dias, têm meses aqui. Pessoas que não conseguiram se estabelecer numa cidade, pessoas que não conseguiram se estabelecer em um trabalho, pessoas que não conseguiram arrendamento, aluguéis de casa. Aqui é muito difícil você conseguir arrendamento barato, aluguéis de casa barato. Pessoas que não conseguiram devido à procura, porque assim, não é só brasileiro que vem para cá, para a Europa, para Portugal. Muitos africanos vêm para cá, indianos vêm para cá, pessoas do mundo todo vêm para cá, em busca dessa segurança, dessa qualidade de vida. Então o que acontece? Quando se junta em um pequeno país, que Portugal é pequeno, gente, é um país pequeno, né? Pra você ter ideia, é do tamanho do estado de Santa Catarina, né? Então é um país pequeno. E a população aqui em Portugal, dos portugueses, são um pouco mais de 10 milhões de habitantes. Então os imigrantes que vêm para cá povoam. E o que acontece? Como o foco do nosso vídeo hoje é falar sobre brasileiros que estão voltando para o seu país de origem, não só brasileiros, né? Mas também indianos, africanos, como os guinés, os cabos-verdianos. Tem muita gente aqui do mundo inteiro. E às vezes as pessoas migram para cá com aquele sonho, né, de começar uma vida nova, de ter trabalho, ganhar dinheiro, ajudar a família, aquela coisa toda. Isso tudo é válido e é importante. Isso tudo é válido e é importante. Só que se você não tiver planejamento, você pode se perder e pode se dar mal. Por exemplo, por que os brasileiros estão voltando? Okay? A gente sabe que são inúmeros
imigrantes que estão aqui em Portugal. Mas por que que os brasileiros estão retornando, estão voltando? Isso acontece com os outros também, imigrantes que estão aqui. Bom, a questão do planejamento. Então você que vai vir para a Europa, você que vai vir para Portugal, você tem que, em primeiro lugar, conhecer as leis do país. Conhecer as leis vigentes no país. Depois que você conhecer as leis do país, você precisa conhecer como que funciona a questão da escola para os seus filhos. Você tem que saber como é que funciona a questão de carro, documentação de carro, carteira de motorista, a questão da saúde, né? A questão de trabalho, aonde você vai morar. Então tem todo um planejamento. Se você não se planejar para você vir, fica difícil. Então tem pessoas que vêm para cá sonhando. E esse sonho, para virar realidade, tem que ter pés no chão. Tem que ter planejamento. Então, qual é o motivo? Porque muitos imigrantes estão voltando de Portugal para o Brasil, ou de Portugal para a África, de Portugal para o seu país de origem. Muitos estão voltando por quê? Porque não tiveram esse planejamento. Veja bem, por que muitos voltam? Voltam por falta de planejamento. Agora tem um detalhe importante que é o seguinte. Em primeiro lugar, a questão dos documentos. Muitos estão voltando para o seu país de origem porque não conseguem se documentar, têm dificuldades para se documentar. Mesmo Portugal sendo um país que dá a você que é brasileiro condições de você viver aqui legalmente. Um exemplo, a pessoa vem como turista e ela consegue se estabelecer aqui e viver bem. Né? Ela vai lá, faz sua documentação junto ao CEF, ela pede faz sua manifestação de interesse, ela vai em busca da sua documentação para ela conseguir viver legalmente. Ela consegue, hoje o brasileiro, com a própria habilitação aí do Brasil, válida, ele consegue dirigir aqui no país sem precisar trocar a carteira de motorista. Isso para Portugal, mas se você for dirigir para outros países, por exemplo, como Espanha, França, Alemanha, você tem que ter a carteira da União Europeia. Mas se você vier para Portugal e é um brasileiro e tem a sua documentação aí válida, a sua CNH, a sua habilitação, você consegue dirigir aqui como se estivesse no Brasil, né? Com a sua própria habilitação aí do Brasil, ela é válida aqui para você dirigir em Portugal. Então, o Portugal facilita, ela ajuda para que você que é brasileiro possa se legalizar. Então você consegue se dirigir carro aqui com a sua habilitação do Brasil. Você consegue fazer a sua manifestação de interesse junto ao CEF, que é o órgão do governo responsável pela imigração aqui no país. Então você consegue tirar o seu NIF, tirar o seu NIS, você consegue fazer a sua manifestação de interesse, você consegue comprar casa, comprar carro, você consegue se legalizar, você consegue com um contrato de trabalho abrir conta em banco, você consegue arrendamento. Então, em primeiro lugar, antes de você vir para Portugal, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar, você tem que se preparar. E a questão do documento é muito importante você saber quais são os documentos necessários para que você possa viver legalmente em Portugal. Não venha ilegal para cá. Não venha para cá ilegal, não venha para cá para permanecer ilegal no país. Porque Portugal e o Brasil têm um acordo bilateral e esse acordo faz com que brasileiros tenham, entre aspas, um certo privilégio aqui na Europa, aqui em Portugal. Então, venha conhecendo as leis de Portugal. Venha sabendo dos documentos que você tem que tirar assim que chegar em Portugal. Então, você chegou em Portugal, primeiro passo, documentos, para que você não venha ter dificuldades em tirar os documentos. Então venha sabendo quais são os documentos necessários para que você possa viver em Portugal legalmente. Você tem que ter o NIF, o NIS, atestado de morada, né? Se você dirige, tem que ter a sua CNH válida. Enfim, você tem que ter um planejamento. Cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem um projeto. Então, o meu conselho para você não enfrentar dificuldades com documentos aqui em Portugal é você vir
já com esse planejamento para a questão dos documentos. Então venha com os documentos já preparados, venha já com a sua documentação já sabendo o que você tem que fazer, ok? Chegou em Portugal, tira o NIF, tira o NIS, tira atestado de morada, né? Trabalho, tem que ter contrato de trabalho, abrir conta em banco, enfim, o básico, você tem que se documentar para você não enfrentar dificuldades e desanimar e frustrar os seus sonhos, você querer retornar para o seu país. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: eu preciso saber quais são os documentos que eu preciso para viver legalmente em Portugal. Ponto. Uma vez que você tem em mente os documentos que você tem que ter para viver legalmente em Portugal, você já está com as malas prontas, já está com o passaporte em mão, já está com tudo arrumadinho, só pegar o avião e vir embora. E vir para Portugal. O negócio é o seguinte: depois dos documentos, qual é o outro passo? Porque assim, qual que é a maior dificuldade que brasileiros enfrentam em Portugal hoje? Primeiro, é a questão da documentação. Segundo, é a questão da cidade onde vai morar, do local onde vai morar, da casa ou do apartamento onde vai morar. Aluguel aqui, o arrendamento aqui, gente, é difícil. Por quê? Eu tenho vídeo no meu canal aqui, PR Carlos Souza, também eu tenho vídeos no meu canal de vlog, Carlos Souza. Eu tenho vídeos que eu fiz falando sobre a dificuldade que imigrantes encontram aqui, imigrantes africanos, indianos, gente do mundo todo, chineses, gente do mundo todo. E brasileiros principalmente, que é a grande maioria. Às vezes o brasileiro vem para cá e ele não tem essa mentalidade de planejar a questão da documentação e planejar principalmente onde ele vai morar. Onde é que ele vai morar? Aí ele pensa em dois lugares. Ele pensa em Lisboa e ele pensa em Porto. Lisboa é referência, Porto é referência. Só que tem outras cidades grandes e médias também que são boas de morar. Só que aí ele vem com aquela ideia assim: eu vou morar na Europa, eu quero morar em Lisboa, eu quero morar em Porto. Ou então vou morar em Coimbra, vou morar em Braga, vai morar numa cidade média, grande. E aí ele acaba caindo no laço ou no conto do vigário. Por quê? Porque a questão do arrendamento em cidades grandes aqui em Portugal é muito difícil. Existem pessoas que fazem filas com corretores para tentar alugar um T1, um T2, um T3 em Lisboa. Um T1 em Lisboa, 700, 900, 1.200 euros, é muita grana. Então imagine você que vai começar uma vida nova em Portugal, vindo para cá, para a Europa. Talvez você venha com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, não importa. A questão do arrendamento vai pesar para você. Você que vem solteiro, ou que vem com a esposa, ou que vem com os filhos, vem com a família toda, tem que se planejar. Tem que se planejar. Saber onde você vai morar, saber em que cidade vai morar, que região vai morar. Tem a região mais quente, a região mais fria, a região com mais fábrica, a região com menos fábrica, a região com mais trabalho, a região com menos trabalho, a região com mais imigrantes, a região com menos migrantes, a região onde tem mais nativos, pessoas que falam mesmo português de Portugal mesmo, os mais nativos, aqueles que são de origem mesmo do país. Então você pode enfrentar dificuldade, não só no arrendamento, mas no idioma. Então tudo isso tem que ser visto. E aqui, gente, transporte público aqui, mesmo em Lisboa ou no Porto, gente, não é fácil. Então se planeje com as documentações e se planeje onde vai morar, que cidade vai morar. Sobre o arrendamento e aluguel, eu quero dizer algo a você que é muito importante. Tem pessoas que estão morando em Lisboa que estão frustradas. Tem pessoas que estão morando no Porto que estão frustradas com o preço exorbitante dos aluguéis. Por quê? Porque a demanda subiu muito. Então todo mundo que vem para a Europa, para Portugal, quer morar em Lisboa e em Porto. Então o preço dos aluguéis subiu lá para cima. Aí se você for morar em Lisboa ou no Porto com o preço dos aluguéis muito caro, o que vai acontecer? Você vai chegar uma hora que você não vai conseguir pagar aluguel, trabalhar e sobreviver. Aí você vai se arrepender e vai querer voltar para o seu país de origem. Então, muitas pessoas voltam para o Brasil. Por quê? Porque não conseguem arrendamento barato, não conseguem aluguel barato. Então, a minha dica, sem falar das burocracias para alugar. Gente pedindo aí 3, 4, 5 calções para alugar um T1, um T2 em Lisboa ou no Porto.
Sem falar que pedem um monte de documentos que você não vai ter, porque você está chegando no país agora. Então, se planeja. A palavra-chave, a palavra que vai abrir tudo para você se chama planejamento. Então, se planeje para você vir para cá. Documentação em primeiro lugar e depois pense muito sobre a questão de onde você vai morar, que lugar vai morar, que cidade vai morar, para que você não se venha se frustrar depois. Então perceba que muitos brasileiros se arrependem e voltam para o Brasil, por quê? Porque enfrentam dificuldades com documentação, enfrentam dificuldades na hora de conseguir o seu arrendamento, a sua casa, o seu apartamento para morar. E um terceiro detalhe é o seguinte: muitos brasileiros se frustram quando se deparam com os salários aqui em Portugal, que não é um salário assim alto, astronômico, é um salário comum. Então muitas pessoas acabam se frustrando com os salários. Gente, eu tenho agora uma convidada que acabou de chegar aqui, que é a minha esposa, a Érica Galvão, e ela vai sentar aqui do meu ladinho pra gente bater um papo com vocês. Estamos ao vivo, tá bom, gente? Estamos ao vivo. Senta aqui, dona Érica Galvão. Senta aqui do meu ladinho. Gostou? Olha como eu tô hoje. Tô com frio, aí eu resolvi colocar um cachecol para esquentar um pouquinho aqui a minha barba. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Olá. Acabando aqui de chegar. Um frio. Então, eu tô falando para hoje sobre a questão por que muitos brasileiros voltam para o Brasil. Por que muitos brasileiros estão voltando para o Brasil. E a questão principal é a questão do planejamento. Pessoas que vêm para cá, ela não tem a dimensão, ela não tem a ideia que vai cruzar o Oceano Atlântico, que vai chegar num país que ela pensa que o idioma português aqui é igual ao do Brasil, mas não é. Ela pensa que vai ter facilidades com transporte público, mas não vai ter. Ela pensa que vai ter facilidade para alugar casa ou apartamento para morar, mas não vai ter. Ela pensa que vai conseguir arrumar a documentação facilmente, mas não é fácil. Então, planejamento. E eu estou destacando aqui 2 tópicos. Primeiro é o seguinte, na questão do planejamento. Arrumar a documentação, saber quais são os documentos que tem que tirar quando chegar aqui, para não ficar ilegal no país, que ninguém quer brasileiro ilegal aqui. Tem que ficar legalmente no país. Por isso que Brasil e Portugal têm um acordo bilateral para que se facilite essa transição entre brasileiros em Portugal e portugueses lá no Brasil. Então, se documentar em primeiro lugar. Em segundo lugar, é procurar um local, uma cidade, uma casa, um apartamento que seja um arrendamento não tão caro para que ela possa viver bem aqui e iniciar a sua vida. E o terceiro ponto que eu ia chegar agora para falar é a questão dos salários, que são muito baixos. Aí, como a Érica chegou agora e chegou do serviço, eu queria que ela falasse um pouquinho aqui pra gente, enfim, de pessoas que você conhece, como eu conheço, que estão frustradas devido, não conseguem encontrar casa para alugar, apartamento para alugar, porque querem morar em Lisboa, querem morar no Porto, lá é muito caro, então tem que se planejar, né, Érica? Fala um pouquinho aí com eles. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre o que está acontecendo hoje, né? Porque há pessoas que pegaram tempos melhores. Eu e meu esposo e minha família já viemos nessa época da alta da inflação, já viemos no pós-pandemia. Pós-pandemia, então já viemos nessa alta, né, da inflação, nessa alta dos preços. O que acontece? Muitas pessoas hoje que chegam em Portugal e eles querem ficar em Lisboa ou aos arredores. Quando eu falo aos arredores, eles querem ficar ali próximo a Lisboa, querem ficar ali 10 km de Lisboa, 20 km, 30 km. Nesse raio, tudo está muito caro. Nesse raio de quilometragem, os arrendamentos encareceram muito, muito mesmo, porque quando a procura é grande, então o preço das coisas aumenta. E a procura tem sido muito grande e já tem sido até reportagem já em vários jornais, já tem falado sobre isso. O que acontece? Hoje, para se chegar em Portugal e a pessoa querer ficar ou nos grandes centros, ou nos arredores, por exemplo. Todo mundo quer ficar em Lisboa. Quem não quer ficar?
numa grande cidade como essa, né? O problema é que as pessoas se iludem, elas vêm para a Europa, vêm para Portugal e querem morar em Lisboa. Só que é muito caro o arrendamento em Lisboa. O arrendamento é muito caro e o que está acontecendo? Tá acontecendo? É lindo, né? É lindo, é muito lindo. Está acontecendo um efeito dominó. Está acontecendo um efeito dominó. Que efeito dominó é esse? Um está se frustrando, o outro está se frustrando. Por quê? O objetivo do brasileiro hoje que sai do Brasil é para ele ter uma vida melhor. Aí ele chega lá, eu estou falando da situação de vários brasileiros, né? De vários. Há quem não se identifica, há quem veio preparadíssimo e não está vivendo esse caos. Mas eu vou falar hoje com uma grande parcela de pessoas que está vivendo esse caos. Por quê? Porque ele chega com aquele objetivo, ele vai trabalhar e vai sobrar dinheiro. E é onde ele se frustra. Por quê? Porque o objetivo do brasileiro que vem para cá é poder de comprar o que ele não tinha poder de comprar lá, ter uma qualidade de vida, comer melhor, porque todos sabem que o pobre para comer no Brasil é bem dificultoso, ele come o básico do básico e ainda passa necessidade. Então o que acontece? Hoje as pessoas que estão chegando, elas querem ficar lá ao redor. Os aluguéis, os arrendamentos encareceram bastante, então não termina sobrando dinheiro para esse brasileiro, para essa família. Por exemplo, hoje uma família composta por 4 pessoas que pagam 800 euros de aluguel, o que é que sobra para essa família, para ela? Um exemplo, um casal com 2 filhos, o marido, a mulher e 2 filhos, que moram em Lisboa, por exemplo, na zona de Lisboa. Se moram em Lisboa e pagam aluguel você não vai achar um T2 em Lisboa por menos de 1.000 euros. Hoje não. Hoje não acho. 1.000, 1.100, 1.200 euros. É muito difícil. E ainda eles vão pedir calção 3, 4, 5, 6. Já há senhorio aí que está pedindo um ano adiantado. Um ano de arrendamento aí adiantado. Aí ele pede RS, recibo. Quando as pessoas estão chegando, eu quero frisar isso daqui. Quem está chegando, ele não tem RS. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Rafael Claim, de Curitiba, no Paraná. Deus abençoe, tá, Rafael Claim? Bem-vindo. Bem-vindo. Então, hoje a pessoa, quando ela... eu até não... O que eu estava falando aqui, Bom, sobre os arrendamentos, não é? É porque assim, a pessoa sai do Brasil e vem para a Europa. Gente, aqui é a Europa, é o outro continente. E a pessoa tem aquela ideia de que Lisboa e Porto, por serem cidades referências aqui em Portugal, tem trabalho. Só que o outro ponto negativo é que tem trabalho, mas o aluguel é muito caro. Olha, hoje tem uma grande parcela de pessoas que elas estão trabalhando somente para pagar aluguel. Já temos relato de famílias de brasileiros que estão pedindo ajuda. Não, estão indo ao consulado brasileiro pedir para ajuda para voltar. Mas o consulado não tem esse poder financeiro, né? Você sabe que não, né? Não tem esse poder financeiro de mandar toda essa turma embora, né? De volta, repatriar o seu país. E o que acontece? Essa pessoa, quando ela sai do Brasil, ela vem com o objetivo de ter uma qualidade de vida, né? Ter uma vida melhor, comer melhor, ir ao supermercado, comprar melhor, ter um poder de compra, comprar um celular, comprar um aparelho eletrônico, algo que ele não tinha no Brasil. Você tem acesso a tudo isso aqui, tá? Hoje, quem paga... Tudo isso tem acesso. Não, ter acesso tem. Só que o salário é muito... O salário é pequeno. 700 euros, 705 euros. 705 euros. Aí se você mora em Lisboa, em Porto, ganhando 705 euros, como é que você vai conseguir pagar um arrendamento de 900, de 1.200 euros? Fica difícil. Aí o que acontece? Esse pessoal que chega... Em Lisboa, nós descemos em Lisboa, mas não ficamos lá. Por quê? Porque houve um planejamento. Então, o que acontece? Hoje, essas pessoas que elas chegam, ou em Lisboa, ou em Porto, elas já querem ficar por ali. E é aí onde há o tiro no pé. Por que entra o tiro no pé? Porque o teu dinheiro todinho vai ficar na mão do senhorio, né? Vai ficar nos arrendamentos, no imóvel dele. Então, não vai sobrar para essa pessoa como ela gostaria. Ela não vai usufruir, acho que é a palavra correta, de uma vida como ela gostaria de ter. Então é onde ela começa a comparar. Exato. Ela começa a falar, poxa, eu passava luta no Brasil, mas lá era meu país e tal, né? Não sei e lá, o quê. Outra coisa, a língua. Por mais que a gente acha que entende eles, você vai passando a entender eles depois de um tempo. Depois só de um tempo que você começa a entender. Mas... Posso só mandar um outro abraço? Pode sim. Chegou, você fala que tá frio aqui, né, Varão? Mas aí tá mais, hein, Ricardo? O Ricardo Costa, dos Estados Unidos,
entrou aqui, tá comigo ao vivo. Ricardo, bem-vindo aí, meu amigo, tá bom? Vamos marcar uma live, tá bom? Vamos marcar uma live. Tá frio aqui, tá muito frio demais, tá frio. Fez -3 essa noite, agora tá um pouquinho frio. E você sabe, da idade vai chegando, né, Ricardo? A gente vai precisando se cobrir um pouquinho. Deus abençoe, tá? Ricardo Costa, canal Segunda Opinião, sigam aí, porque vale muito a pena. O Rafael Claim tá dizendo o seguinte: Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Amém. Uma honra saber sobre a realidade atual de Portugal, diante de nós brasileiros. Dizem que na República Tcheca está mais viável morar do que em Portugal. Ou seja, as pessoas se planejam em vir para a Europa e às vezes chegam em Lisboa e em Porto, querem ficar lá, porque é o point, é a referência de Portugal. Só que Lisboa e Porto, Érica, os aluguéis são muito caros e o salário é baixo. Essa é a realidade. E o salário é baixo. Então, lembrando que a pessoa, quando ela está acabando de chegar, ela não tem todo esse IRS que os senhorios pedem aqui, eles não têm esse recibo. Então, o que acontece? Tem que ter muita grana. Então, há relatos de brasileiros que adiantaram 12 rendas, deram 12 rendas de uma vez. E há relatos de vários brasileiros que caíram em golpes, tá? Porque, assim, golpistas tem em todo lugar. Entendeu? Não importa o país, a raça, não interessa isso daí, é a questão de caráter. Então muitos também caíram em golpe, porque a procura é muito grande, a sede muito grande ao pote, os golpistas viram oportunidades, os oportunistas, né? Mas voltando ao assunto, para quem quer vir, primeiramente tem que se preparar financeiramente, eu dou essa dica, mas tem que vir bem preparado financeiramente mesmo. Por quê? Porque se você não vir preparado financeiramente, você pode vir a passar necessidade, como muitos já estão passando. Muitos, são muitas famílias de brasileiros. Muitos brasileiros passando necessidade e muitos indo até o consulado brasileiro em Lisboa pedindo auxílio, ajuda para voltar para o seu país de origem. Por quê? A gente não culpa essas pessoas. As pessoas vêm para cá com o sonho de morar na Europa, de morar em Portugal. Vem para cá, Érica, em busca de segurança, uma qualidade de vida. Tudo isso tem aqui. Tudo isso tem aqui. Só que você tem que se planejar para vir para cá. Se você vier para Portugal e ficar no Porto ou em Lisboa, o aluguel vai lhe consumir. Porque o aluguel é muito caro. O aluguel é muito caro e termina não sobrando para você usufruir de coisas de bens que você gostaria de estar comprando, né? De sonhos que você gostaria de estar realizando. Então, todo o teu dinheiro vai ficando ali naquele imóvel, naquele arrendamento, e é onde nasce a frustração. Quando a frustração nasce, bate a vontade de voltar. E é onde está tendo o efeito dominó, que muitos brasileiros estão desistindo de Portugal. E o que é pior, não é só desistir daqui, da Europa, de Portugal. O pior é não ter o dinheiro para voltar para sua pátria. Aí é que é o negócio ruim. Por quê? Para vir, esse brasileiro se preparou para ele vir, mas ele não preparou a mente dele para se desse errado. Esse é um dos problemas que acontece muito com muitos brasileiros. Ele se prepara somente para que tudo vai dar certo. E glória a Deus que tem esse pensamento. Só que você tem que se planejar para o bom, para o ruim. Porque pode dar certo, pode não dar certo. Mas vai uma dica aí de ouro. Essa dica que eu vou te dar é de ouro. Você que vem para a Europa, não procure os grandes centros. Você que vem para Portugal, vou falar de Portugal, que é o país que eu estou residindo atualmente. Você que vai vir para Portugal, não procure grandes centros. Procure lugares mais um pouco afastados, mais, vamos dizer, interiores, né? Como a gente fala aí no Brasil. Mas aí vem aquela preocupação. Tem emprego? E eu vou falar para essa pessoa, tem emprego. Tem emprego, agora tá todo mundo lá. Tem emprego e tem arrendamento barato. Entendeu? Aonde vai te sobrar uma grana. Só que aí também tem um perigo, porque entre os golpistas, né? Porque assim, gente, quando a demanda ela é grande, a tendência é subir os preços dos aluguéis. Então, como todo imigrante indiano, chinês, africano, gente do mundo todo vem para Portugal, porque Portugal é a entrada para a Europa. Então as pessoas querem vir para Portugal. Quando chegam em Portugal, querem morar onde, Érica? Em Lisboa e no Porto. Aí o preço dos aluguéis em Lisboa e em Porto subiu muito. Então, pois é, tem gente morando em um T1. O que é um T1, Érica? Um T1... T1 é um apartamento que tem só um quarto.
Só um quarto e junto com a cozinha um pequeno banheiro. Sabe quanto é que uma pessoa paga num T1 lá em Lisboa? 700, 900 euros, quando acha. Isso daí é um achado. É um achado. Só que tem filas para conseguir um T1. Então aparece um T1, um T2, um T3, é muito caro. Aí o que acontece? O preço subiu dos aluguéis. E não é fácil. Aí você vai ganhar 705 euros, dependendo da sua profissão, do trabalho que você conseguisse encaixar, 800, 900 euros. Aí detalhe, ainda tem os descontos. Depois que descontar tudo isso na tua folha, tu vai ganhar livre, se você for ganhar o salário mínimo daqui, que é 705, mais os descontos, que tem os descontos, você vai receber líquido 650, 670. É difícil, gente. Então o que acontece? As pessoas querem ficar no Porto, querem ficar em Lisboa, e muitos não conseguem arcar com despesas básicas de água e luz, internet, aluguel, e acabam se frustrando porque os trabalhos tem trabalho, mas pagam pouco, e trabalho pesado de construção e tal. Muitas pessoas que vêm para cá não estão capacitadas, porque é diferente, gente. A construção aqui é diferente do que a construção no Brasil. Então é meio complicado. Aí o que acontece? O nosso conselho para você que sonha em vir para cá, que quer vir para cá, a gente não quer desmotivar você de maneira alguma. A gente quer que você venha para cá, porque o país é lindo, aqui é maravilhoso, a terra de oportunidade. Só que você precisa se planejar. Hein, Érica? Essa pessoa tem que se planejar para não ser pega aqui de surpresa. Tem que se planejar, porque olha, gente, tem pessoas vindo com bastante criança, sabe? Esses dias eu me deu vontade de chorar, de dó, de relatos de pessoas lá no grupo, que eu participo dos grupos, sabe? De mães que vêm com 4, 5 crianças, tem mães que vêm com 6 crianças, e pior, ainda tem mãe que vem, que ela não tem um companheiro, ela vem mãe solteira, sabe? Nada contra, mas assim, venha preparado, pelo amor de Deus, porque aí vem essa mãe com essas crianças, e vem passar necessidade. Já é ruim passar necessidade no Brasil, mas é o nosso país. Aí imagina passar necessidade no país dos outros, onde é outra língua, por mais que parece que é igual, mas não é, né? Outra coisa, quando a pessoa chega aqui e ela arruma um emprego, tem muitos patrão que não gosta de dar o contrato. É aonde você tem que cair fora, você tem que, ou você fala real para esse patrão seu, que não quer dar, porque tem muito isso aqui, eles não querem dar o contrato. Por que eles não querem dar? Porque eles não querem fazer desconto, eles não querem pagar, sabe, eles não querem pagar não quer pagar o governo. Então nisso eles terminam não te dando um contrato, e nisso os teus dias vai passando aqui e você vai ficando enrolado naquele serviço que eles não dão contrato. Então é uma coisa que eu sempre falo, vai trabalhar, já pergunta já de imediato, pergunta já na entrevista, vocês dão contrato? Porque todo emprego sério, e aqui a maioria dos trabalhos aqui são sérios, é um ou outro caso assim isolado, mas existe, gente, de pessoas que não te dão um contrato e teu tempo vai passando e você vai se enrolando e nem faz manifestação de interesse nem nada, e aquela coisa. Tem que se preparar financeiramente e psicologicamente. Para ficar longe do pai, da mãe, dos familiares, dos amigos. Gente, é uma vida nova. Érica, olha só essa matéria que saiu na Folha de São Paulo. Agora, recentemente, a Folha de São Paulo fez uma excelente matéria que saiu. Olha o que está escrito aqui, ó, na epígrafe da reportagem. Ó. Despreparados brasileiros recém-chegados a Portugal pedem ajuda para voltar. E aí? E aí é onde acabamos de falar sobre o despreparamento. Essa pessoa, ela não vem. Sabe o que acontece, gente? Tem muitas pessoas que vêm no calor da emoção, sabe? Ele vem porque ele acha assim, eu vou, se der certo, deu, se não der, não tô nem... Não é assim, gente. Essa família traz criança, sabe? Ou esta mãe, ou esse pai. Então termina sendo um ato irresponsável, porque... No frio é frio, o inverno daqui ele é severo, ele é bem severo, há lugares que são bem mais frios, né, que é para a região norte é mais frio, claro, para a região norte de Portugal é mais frio, então mesmo assim, mesmo nas regiões sul, o inverno é severo, aí a pessoa, ela não vem preparada de jeito nenhum, chega aqui com aquele pensamento, mas lá tudo é barato, não é assim. Nós estamos vivendo uma das maiores inflações. A Europa está enfrentando uma inflação terrível. O mundo todo. Mas olha, os europeus têm reclamado bastante do preço das coisas.
né? A gente já chegou... Os meus amigos portugueses que eu tenho aqui reclamam do preço da comida, do preço do combustível, eles reclamam de tudo, eles reclamam mesmo. Se o brasileiro fosse igual ao português para cobrar e para reclamar, o Brasil seria outro. Por isso que Portugal e Europa é diferente. Então tá inflacionado, né, Tá bem inflacionado. Então quem vai chegando agora não sente muito, mas percebe-se um pouquinho, viu? Percebe-se um pouquinho, porque, por exemplo, nós já chegamos já na alta da inflação, que eu quero dizer. Então, mesmo assim, a gente vê que a Europa é boa, realmente a Europa é muito boa de se morar, quando você vem programado, bem preparado. Já tivemos conquistas maravilhosas, louva a Deus por esse país, mas teve uma preparação, gente. Um planejamento. Não foi assim, sabe? Da noite pro dia, sabe? Você tem que se planejar para você vir para cá. É isso que a Érica quer dizer. Ô, Érica, passando por essa ideia desse sofrimento que muitas pessoas estão passando agora, hoje, não conseguem arrendamento barato, aluguel barato, não conseguem trabalho, não conseguem se estabelecer, porque muita gente quer ficar em cidade pequena, em cidade média, grande, como Lisboa e Porto, Braga, enfim, querem morar no Point, querem morar ali em Cascais, querem morar ali, né, no lugar top, chique, aí acabam se frustrando, né? Acaba se frustrando, porque assim, essa pessoa... É simples fazer essa conta é simples. Você vai colocar no papel e na sua caneta, na caneta e no papel, o valor do arrendamento, mas sua água, sua luz, mas a sua internet e a sua despesa mensal, que é a alimentação. Se tiver o veículo, o combustível. Se não tiver o veículo, o cartão do transporte, que é 40 euros. Quando você vem fechar essa conta, você vai colocar água, luz, tá? Você vai colocar sua internet, você vai colocar, dependendo, não sei como que será a tua casa que tu arrendar, mas se for a gás, né? Vai colocar o valor do gás, e olha, o gás teve um aumento significativo aqui na Europa, teve um aumento significativo. Então essa pessoa, ela começa a não sobrar para ela, ela se frustra, ela se frustra e realmente bate o desejo de voltar, né, de voltar. E aí o pior não é só o desejo de voltar, é não ter a condição de voltar. Aí é que é ruim, porque se você não se prepara, você vai passar necessidades aqui. Agora, há famílias que vêm morar aqui preparadíssimo. Ele vem preparado, ele vem porque ele quer realmente sair do Brasil, ele vem pra cá porque ele quer ter qualidade de vida, ele não tá vindo pra cá passar peleja, passar sofrimento, ele tá vindo preparado, você entendeu? Agora tem gente que tem condição de morar em Lisboa, tem condição? Glória a Deus, se você tem condição de morar em Lisboa, de pagar os seus arrendamentos caros lá, glória a Deus, porque tem pessoas que não tá nessa vibe. Mas hoje a live, eu acredito que é para falar sobre essa parcela, porque essa parcela não é só nós que estamos falando, né? Dessa parcela da população que quer desistir, que está desistindo. É porque já virou manchete. Gente, virou manchete. O problema todo é o seguinte, é questão de planejamento. Quando você faz um planejamento, ó, Lisboa de fundo, tá vendo? Isso é Lisboa. Todo imigrante quer morar em Lisboa, quer morar em Porto, que são grandes cidades referências. O problema todo é o seguinte... Devido a essa demanda, essa procura por aluguel, por emprego em Lisboa e no Porto, os aluguéis aumentaram. Aí você que é imigrante, que vai começar uma vida nova, mesmo tendo dinheiro, eu acredito que você não vai conseguir ou querer dar o seu dinheiro. 4 renda de aluguel, 4 vezes 1.200 euros. É muita grana. Porque assim, quando você ganha em euro, gasta em euro aqui na Europa. Você está na América do Norte, você ganha em dólar, você gasta em dólar, tem um peso. Agora, quando você está lá no seu país, lá no Brasil, aí você converte o real para trazer aqui para a Europa ou para levar lá para os Estados Unidos, aí é sofrido, você não vai querer dar de graça. Então, assim, olha, é lindo, Porto é lindo, Lisboa é lindo, olha aí, imagens ao fundo de Lisboa, Érica. E hoje os senhores que têm casa, né, imóveis, que vivem disso, eles estão vivendo muito bem, porque os imóveis encareceram bastante, tem sido...
E outra, a parcela brasileira, né, a população brasileira tem movimentado a economia. Uma economia aqui fantástica aí nos imóveis, sabe? Tanto de comprando imóveis, né, que os brasileiros têm movimentado esse mercado. O brasileiro gasta muito. O mercado imobiliário aqui tá de vento em popa, porque nós brasileiros, tem feito subir o mercado imobiliário. Não, Portugal, nós glorificamos a Deus por Portugal, mas Portugal também é grato aos brasileiros, porque vêm para cá, trabalham, né? E ajudam a economia, o PIB do país a se movimentar. O negócio é o seguinte, é que tem gente que vem para cá e ele faz um planejamento, mas não um planejamento real, palpável, né? Ele faz um planejamento abstrato. Olha, eu vou para lá com 2 mil euros, vou para lá com 3 mil euros, com 4 mil euros. Só que para você viver em Lisboa, meu amigo, não vai dar certo. E outra, gente, olha, para pessoa que não tem carro aqui, fica complicado, viu? Eu já dou esse conselho já. Traz o dinheirinho de você comprar um veículo quando você chegar, até porque os carros aqui não são caros, esses carros assim básicos de família, né? Não são caros, né? Ache um carrinho bom e compra, porque fica muito contramão você ficar andando de transporte, principalmente se o lugar que você for morar for bem grande, né? Para você se locomover, pegar a tua criança na escola, sabe? Tem tudo isso. E detalhe, há pessoas que elas vêm sem a carta e chega aqui elas querem tirar a carta. Nada contra, você vai conseguir tirar a carta, mas não é em todo lugar, não. Vou te deixar essa dica. Graças a Deus eu já vim com carta de habilitação, já vim habilitada no Brasil, então eu posso dirigir aqui tranquilamente, meu marido também. Mas quem vem pra cá e vai tirar a carta aqui é complicado, porque a maioria das autoescolas, eles não aceitam quem não tem. É caro pra tirar a carta. Além aqui, de que gente. é caro, tá? Você não vem com esse pensamento que aqui é baratinho pra tirar a carta, que não é não. Fica em torno, acho que estava em torno de uns 1.200 euros pra tirar, né? Então vai vendo que você tem que... Eu vou dar essa dica, tire a carta já no Brasil. Tira aí mesmo, com todo o sofrimento, mas tira aí no Brasil, porque você pelo menos já vai chegar aqui e já vai poder dirigir. Ainda mais agora que a lei mudou, né? Que não precisa mais fazer essa mudança de carta, você já pode dirigir com a sua CNH do Brasil. Então fica essa dica. Mas se de todo você quer vir para cá e vai tirar sua carta aqui, entenda que existe lugares, a maioria dos lugares não tira carta de pessoas sem autorização de residência, sem a carta de residente. Então imagina você esperar 2 anos para você ter essa carta de residência, para só então tirar essa carta, né, de motorista. Então fica ruim. Mas há lugares também, já fiquei sabendo que existe umas cidadezinhas pequenas, né, que tiram a carta do imigrante, ele tendo apenas, com passaporte, ele tendo apenas o passaporte tira, mas isso é raridade, né? Tem que ter NIF. Tem que ter, não, claro, o NIF e o NIS, residência. Mas a maioria é isso. Então, atestado de morada, né, no caso. Sim, tem que ter atestado de morada. Venha pra cá, pessoal, preparado. Você, mãe, que vem com as suas crianças, eu não digo que não venha, mas se prepare, né? Porque já pensou as crianças passar necessidade, um frio que é aqui, imaginou as crianças passando frio, é muito triste. E tem muitas famílias passando essa necessidade. E é triste, é vergonhoso para nós que somos brasileiros, né? Porque termina sendo uma dor dos brasileiros e nossa, é uma dor nossa, de todos. Porque dói no brasileiro, dói na gente. Porque são os nossos compatriotas, são nossos conterrâneos. Não é verdade? Então, prepare-se. Muitas pessoas aí falando, eu vou embora do Brasil, vou só pedir a conta do serviço. Gente, tudo bem. Mas, pés no chão. Mas Portugal, pés no chão. Põe os pés no chão, viu? Porque senão é muito duro, é muito triste. É muito triste mesmo. Outra coisa, tem gente que acha também que vai achar emprego da noite pro dia. Não é bem assim também, gente. É que, da noite pro dia, aí bate o desespero. Não é assim. Você chega aqui, primeiro, separe, deixa uma grana separada para você se manter aquele período, sabe? Eu chamo de período de carência. Sabe aquela carência que você não tá com a corda no pescoço para se enfocar? 2 meses, 3 meses, uma grana que você possa se manter por algum tempo. Isso. Até você conseguir trabalho, claro. Escola para seus filhos. Então, sem você ficar com aquela... Exatamente. Sabe aquele desespero na alma? Então, procure. Faça o seu currículo, né? De preferência no modelo aqui modelo europeu, né? Currículo faz seu currículo.
entrega tanto online, no site, tem muitos sites de emprego aqui, tem muitos. Se você for ver no Google, é um monte, né? Então, assim, você entrega tanto online como você entrega presencialmente. E não entra em desespero. Agora, e também não caia naquela conversa de que youtuber vai te ajudar. O cara que não tem responsabilidade, que não tem família, que não tem, sabe, não põe a cara, entendeu? Alguém que não, o cara não conhece ninguém, o cara tá aqui e não quer trabalhar na construção, não quer trabalhar em fábrica, não quer trabalhar aqui e quer viver de fazer assessoria. Eu sou assessoria. Então cuidado com isso aí, porque você cai em golpe. Não alugue casa daí do Brasil aqui em Portugal, porque você não sabe se é confiável ou não a pessoa, entendeu? A gente está vendo aí pessoas caindo em golpe, inclusive portugueses que estão aí alugando casa para brasileiros, quando chega aqui a casa não existe e o cara sumiu com o teu dinheiro. É lógico, cuidado. Porque tá vendo a pessoa com sede no pote, o oportunista vê logo a oportunidade, né? O golpista, ele tá aí solto, em todos os lugares, em todas as regiões tem golpista. Qualquer lugar do mundo tem, né? Então você tem que se preparar para isso, para vir, para você vir. Você não pode assim, sabe, vir pelo impulso. Eu tenho visto muitas pessoas pegar um impulso e vem, sabe? Muita gente, olha, eu tenho relato de pessoas próxima mesmo, sabe? Que agora estão passando aperto. Estão passando aperto, gente. Isso é triste. Porque assim, a pessoa, ela até faz um planejamento para vir para Portugal. Eu vou sair do Brasil, vou vender minha casa, meu carro, vou juntar uma grana e vou embora para Portugal com a família. Tudo bem, você veio. Só que você fez um planejamento razoável, mas não assim um planejamento a longo prazo. O que a Érica quer dizer é o seguinte: quando você vier para cá, traga uma grana para que você possa ficar pelo menos aí 2 meses, 3 meses, 4 meses tranquilo. Não que você vai usar essa grana, mas para te dar aquela segurança, aquele conforto. Por exemplo, você sai do Brasil e vem para Portugal. Você vai morar em Lisboa? Lisboa é maravilhoso, só que Lisboa, o aluguel é muito caro, então vai consumir essa sua reserva. Vai consumir esse seu dinheiro. E rapidinho. Assim. Então, aí você começa a ver roupa barata, começa a ver smartphone, você começa a ver carro de 700 euros, 500 euros, você começa a ver roupa, bota, e daqui a pouco você gasta o seu dinheiro todo. Só que você vai esquecer que você trocou real por euro para vir para a Europa. Você não está ganhando em euro para gastar em euro, você está gastando do seu real que você trouxe, suado, do Brasil. Então, Lisboa está consumindo muitos imigrantes, está consumindo muito brasileiro. O cara ganha 700 euros, 800 euros e ele mal consegue pagar aluguel e comer. Mora em Porto, em Lisboa, o cara mal consegue se alimentar, porque o aluguel consome ele, a família. Outra coisa, você também chegando aqui... Claro que você vai procurar um emprego, vai procurar o trabalho com calma, como eu estou falando para vocês. Vai deixar um dinheiro reservado para você não ficar louco. Só que assim, aqui, o subemprego, que eu falo, a maioria da mão de obra aqui em Portugal, é uma mão de obra que você não pode estar escolhendo, sabe, demais. A não ser que você tenha uma formação. E mesmo assim, essa formação sua você tem que fazer ela ser válida aqui, para você exercer ela aqui. Dá um trabalho para essa... Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. É outro assunto isso. Mas, aí. Olha, advogado, médico, dá um trabalho para essa sua formação no Brasil, ela valer aqui. Então, o que você vai achar de emprego, assim, quando você chega, é subemprego, sabe? Serviços gerais. Assim, não ficar escolhendo. Porque se você ficar escolhendo, você não vai trabalhar. Não fala mal do meu serviço. E você tem que trabalhar, sabe? Então, assim, graças a Deus, que no Brasil a gente sempre trabalhou de tudo. A gente não tem medo de trabalho. Uma coisa que nem eu, nem ele tem medo é de trabalhar. Seja lá do que for, a gente coloca a mão na massa mesmo. Então, eu acho que esse foi um dos, como que eu digo, dos pontos mais positivos que nos ajudou. Foi chegar... E já... Não ficar fazendo cu doce. Sabe, e disso não trabalho. Aquilo eu também não faço. Aí quer escolher serviço. Vai passar fome aqui, meu amigo. Vai passar fome, passar necessidade. Eu me lembro que quando eu estava à procura de trabalho... Tem que ter coragem para enfrentar, né? Eu estava à procura de trabalho aqui em Portugal. Eu fui para uma entrevista de emprego em um supermercado. Na entrevista, a selecionadora, né, a entrevistadora, ela disse assim: você é brasileira? Eu falei, sim.
Ela disse, mas você não é dessas brasileiras que fica escolhendo, né? Eu falei, não, que vocês me colocar aqui onde me colocarem, ensinando o serviço, estou dentro, né? Ela sorriu, ela falou, não, porque entrou uma brasileira aqui, que falava que só fazia esse tal de serviço, aquele outro ela já não colocava a mão, que, entendeu? Então tem muito isso. Você chegar aqui e você não ter medo de trabalhar, né? Agora, há muitos relatos também, né? Há muitos relatos também de que há uma exploração absurda aqui da mão de obra brasileira. Gente, é mentira ou isso é verdade? Então eu vou desvendar para vocês isso daí, pelo menos com as minhas experiências. Não sei se é a experiência dos outros. Não vem, pode falar. Mas por quê? Eu vou desvendar aí para vocês. Não, pode falar. Mistério, né? Porque assim, gente, o assunto é verdade que os brasileiros imigrantes são explorados aqui? Você vai falar sobre esse assunto. É importante você prestar bem atenção no que a Érica vai falar, por quê? Porque isso é atual, gente. Atual. Ó, imagens aí de Lisboa, aí ao fundo para você, tá? Imagens de Lisboa para você, em Portugal. As pessoas migram para cá, querem morar em Lisboa, querem morar em Porto. Aluguel é muito caro. O emprego, o salário, as pessoas vão ganhar muito pouco, 700 e poucos euros. Mas aí o arrendamento vai consumir o seu salário. Meu conselho para você, veio para Portugal, não more em Lisboa, não more em Porto, procure interior. Cidades pequenas, pequenas aldeias, ok? Tem trabalho, você vai conseguir se manter. Agora é o seguinte, por que muitos brasileiros vêm para cá e voltam para o seu país de origem? Indiano, africano, chineses, japoneses, brasileiro, argentinos, chilenos. Eu encontrei com colombianos esses dias em Sinfões. Encontrei com 2 colombianos em Sinfões que vieram para trabalhar na construção. Então tem gente do mundo todo aqui. Por que muitos imigrantes batem aqui, ficam 2 meses, 3 meses e voltam para o seu país de origem? Érica, uma das razões está nos baixos salários e nessa exploração. É o que eu digo, é assim, você vai ganhar em euro, baseado no salário mínimo. O salário mínimo aqui é 705 euros, tá? Esse salário seu, você vai gastar em euros. Por mais que você faça a conversão na sua cabeça, mas em reais dá 3.500 reais. Peraí, em reais, mas você não está lá. Você vai gastar aqui. É onde entra a frustração. Outra coisa, se uma pessoa vir sozinha, para ela se manter com esse valor aí, fica pesado. Agora, quando você vem em família e você divide ali com o marido, a esposa, né, a despesa ali, já dá uma aliviada para os dois, né? Então, assim, a primeira coisa que acontece é que a pessoa se frustra porque o salário é baixo. Outra coisa, que por mais tempos que vai passando, você vai entendendo que aquele salário é baixo, não é muito. Mas se você pagar um arrendamento caro, né, um arrendamento caro, aí é que a frustração vai ser grande. Mas se você achar um arrendamento mais em conta, aí você vai conseguir sobrar uma moeda, né, para você fazer alguma outras coisas. Então, vamos lá para a exploração, falar um pouco da exploração. Existe mesmo a exploração? É verdade que as pessoas são exploradas, né? Os brasileiros são explorados aqui, ou o imigrante é explorado? Gente, isso é verdade, tá? Isso não é mentira. Pelo menos o que eu tenho presenciado, tenho visto e ouvido e vivido. Realmente, se trabalha muito aqui, muito mesmo. E quando é imigrante, então eles não têm dó, eles chupam e tiram o caldo e cospem os ossos fora. tira teu caldo todinho. Tira o couro do camarada. Não, acaba com o camarada, né? Então você tem que ser muito forte, você tem que ser assim mesmo, sabe? Testa de bronze, assim, pra você encarar. É porque assim também, gente, vale a pena falar um detalhe aqui que é importante. Olha o nosso microfone aqui, ó, que chique. Então assim, vale a pena falar o seguinte. No Brasil, tem um ritmo de trabalho. Só que quando chega aqui em Portugal, você percebe que aqui trabalha-se muito mais, meu amigo. Então, por exemplo, eu sou da área da construção civil. Então aqui se trabalha muito, meu amigo. Eu ganho bem na construção civil, ganho bem na construção. Diga-se de passagem, ganho muito bem, graças a Deus. Só que tem pessoas que chegam aqui que não têm experiência, então vai ganhar pouco. Até você ter experiência, aí você vai passar a ganhar um pouco mais. Então, tudo é questão de planejamento. Vai morar onde em Portugal? Lisboa e no Porto são cidades maravilhosas, mas o aluguel é muito caro, vai consumir o seu salário. Você entende? Então vai para o interior. Meu amigo, você está na Europa, não tem problema nenhum você morar no interior, meu amigo.
Olha, eu estou morando hoje no interior de Portugal, no norte, por isso que eu estou aqui de cachecol e blusa, a Érica de blusa e touca. Já acendemos a lareira, ontem aqui consumiu as lenhas que tínhamos aqui em casa. Então assim, por quê? Porque se você morar em Lisboa e em Porto, é bênção, só que vai consumir o seu salário. Mas se você migrar para o interior, mora numa aldeia, mora numa cidadezinha pequena, entendeu? Compra um carro de 500, 700, 1.000 euros para você se locomover para lá e para cá para o trabalho, sabe? Então você vai conseguir pagar um aluguel aí. Por exemplo, nós moramos aqui em um T2, só que é bem grande, a gente já morou em T3. Então assim, a gente conseguiu no interior um preço de aluguel, de casa, de arrendamento, bem inferior ao que possivelmente pagaríamos em Lisboa. Em Lisboa iríamos pagar 1.400 euros em um T2 e um T3. Nós pagamos hoje muito, muito menos. Então, só que, por exemplo, aqui na cidade onde nós moramos aqui, na zona, a gente mora na Guarda, cidade da Guarda, que é bem norte. Por exemplo, daqui para Porto é 200, 300 quilômetros. Daqui para Lisboa, 200, 300 quilômetros. Realmente é 300 quilômetros para Porto e para Lisboa. Só que para Madrid, aqui do lado, é 300 quilômetros também. Então eu estou a 300 quilômetros de Madrid, na Espanha, a 300 quilômetros de Lisboa e a 300 quilômetros do Porto. Então, ou seja, eu estou bem localizado, você consegue entender? E estou no interior de Portugal, trabalho, ganho bem, moramos bem, confortável, o aluguel não consome o nosso salário, só que se você não planejar, você se frustra e quer voltar para o seu país de origem. O que acontece com as pessoas hoje que migram para cá é que querem ficar no point, querem ficar lá, colocando foto no Facebook, fazendo um videozinho que está em Porto, que está em Lisboa, e você cai naquela conversa mora de youtuber que mora no interior, mas só faz vídeo no Porto, só faz vídeo em Lisboa, sabe? Gente que quer viver vida fácil aqui, gravando pro YouTube. Ele não quer trabalhar, ele não quer viver, então ele fica contando história para você. E essa realidade não te contam. Então, a nossa ideia que nós fazemos esse vídeo hoje é para orientar você, para ajudar você. Então, se planeje em relação a documentos, se planeje em relação a onde você vai morar aqui. O salário aqui ele é realmente muito baixo, muito pouco. E se você não planejar, o aluguel consome o seu salário. Consome. E aí tem aquela ideia de juntar um dinheiro, né? Que essa é a ideia da grande maioria. Acho que de quase todos. É juntar alguma coisa. Aí termina não sobrando para você fazer essa poupança, ainda que ela seja pouca. Eu vou dar essa dica. Sempre o imigrante tem sempre que ter uma poupança, né? Se ele está trabalhando, vai poupando, poupa 50 euros, 100 euros, vai deixando lá guardado, porque você não sabe do dia do amanhã, não é verdade? Você é imigrante. E é sempre bom. E de repente você quer também enraizar aqui, criar raízes aqui, comprar um imóvel aqui. É bom você ter o dinheiro de uma entrada, né? Já imaginou você vir a comprar um imóvel aqui? Que bênção, que maravilha, não é verdade? E não é caro, tá, gente? Ó, a gente tá falando aqui de alguns pontos negativos que fazem com que brasileiros voltem para o Brasil. Mas é pessoas que vêm para cá com planejamento curto. Você tem que ter um planejamento razoável. A Érica falou agora há pouco sobre a questão de você ter uma reserva para você se manter aqui, até você se estabilizar, né, Érica? Você tem que ter essa ideia, né? Sim. Assim, evita no início você estar gastando com coisas supérfluas, sabe? Coisas que são supérfluas. O cara chega aqui com dinheiro, compra uma Mercedes, compra uma BMW, um carrão. Amigo, se o carro de 8.000 euros, de 10.000 euros, 20.000 euros pode te levar para algum lugar que você quer. Mas o carro de 500 euros também te leva. Você entende? Então é questão de planejamento. Então, é uma questão de planejamento. Evite gastos desnecessários para que você, no início, você sempre faz uma poupança, vai guardando alguma coisa, né? Primeiro, porque você é imigrante. Segundo, porque você pode querer morar aqui, se enraizar mesmo aqui, fixar a residência para sempre, né? Comprar uma casa mesmo. Então, sempre é bom. E depois, que você não sabe o dia do amanhã, né? Vai que você precisa de um médico, alguma coisa, apesar que a saúde aqui é muito boa, né? Esses dias eu tive que levar minha filha no hospital e o atendimento foi excelente, excelente mesmo.
Há relatos de pessoas que estão em alguns lugares que dizem que não foi bom o atendimento, mas por quê? Porque, como eu digo, a pessoa está nos grandes centros, é claro que os hospitais vão estar bem mais lotados, não é verdade? Inclusive, nós tivemos este ano em Portugal greves de médicos e de enfermeiros. Em Lisboa, no Porto, a gente viu aqui na televisão isso acontecendo. Por quê? Porque é onde as pessoas estão, é o ajuntamento de pessoas, nativos estão ali, portugueses mesmo moram ali, aí tem os africanos, tem os haitianos, tem os guinés, os cabo-verdianos, brasileiros, chineses, gente do mundo todo quer ficar em Lisboa e no Porto, a demanda é muito grande. O pessoal aí Sufoca, que está nos assistindo ou que vai nos assistir, mande a sua pergunta. Para onde essa pessoa pode mandar a pergunta? Pode mandar aí mesmo no canal aí embaixo? Não, só você deixar no comentário embaixo. Pode deixar no comentário a sua pergunta, tá bom? Porque às vezes tem perguntas que você gostaria... Eu respondo a todos. Gostaria que a gente falasse, né? Já que a gente está aqui, vivendo aqui, estamos vivendo na pele aqui, então tem coisas que a gente pode te responder. Então põe lá a tua pergunta, põe aí embaixo aí nos comentários que a gente vai responder sua pergunta, tá bom? A sua curiosidade. Olha, me surpreendeu aqui o seguinte, a gente que estava lá em Lisboa, a gente estava lá na zona de Lisboa, e Lisboa é maravilhoso, grande, lindo, só que o preço de aluguel consome o seu salário. Então se você vai vir para Portugal para morar, você sozinho, você com a sua família, fica a nossa dica aqui, procure cidades do interior, onde o aluguel não vai consumir o seu salário. Isso aqui é questão de economia, gente. Entendeu? Não tem que ser um grande economista para saber disso. Se você mora numa grande cidade, os aluguéis vão consumir o seu salário. Agora, se você mora numa pequena cidade, o aluguel vai ser compatível e vai sobrar dinheiro para você poupar. Outra coisa que eu percebi aqui, né, assim, na cultura dos portugueses, eles são pessoas que eles também são bem trabalhadores, né? Na sua grande maioria. Eles trabalham muito também, muito. Não tem tempo ruim para eles. É tanto que você consegue enxergar pessoas idosas de 70 anos trabalhando na lavoura, no frio. No frio não vou dizer, porque acho que no frio eles não vão fazer o trabalho de agricultura. Mas, assim, imagina esses senhores, mesmo assim, trabalhando no frio, né? Mesmo assim, eles saem no frio, essas pessoas, e elas trabalham muito. Outra coisa também que eu percebi, eles têm o costume de enraizar no serviço que eles trabalham. É, né? Verdade. Porque assim, nós que é brasileiro, nós somos muito... Nós se reinventamos. Nós se reinventamos. Nós somos... o brasileiro, ele já nasceu já assim, já aprendendo muitas coisas. Ele tem que se virar, vamos dizer. O brasileiro, ele se vira, ele se reinventa. Ele se mexe para um lado, mexe para o outro. É tanto que ele cruzou o oceano, veio para cá. Se não dá certo aqui, ele vai para outro canto. Esse é a raça do brasileiro, né? Mas aqui... Guerreiro, o brasileiro é guerreiro. O brasileiro é guerreiro. Ele já nasce, né, aprendendo, tem que aprender. Se não sabe, tem que aprender. Mas o português aqui não. Ele tem essa cultura, na sua grande maioria, sabe, gente? Ele se enraiza naquele serviço, ele fica ali 10 anos, daqui a pouco 20 anos, 30, naquele mesmo trabalhinho. E detalhe, não pense você que por ser nativo do país aqui, por ser português, o cara nasceu aqui, vive aqui, tem documentos daqui, ele ganha mais do que você. Não, ele ganha o mesmo valor que você, que é imigrante. Ele ganha o mesmo. E detalhe... Você entende? É isso. E detalhe, eu tô falando isso porque eu tenho muitas amigas portuguesas no meu trabalho, muitas amigas mesmo. Já fiz um grande raio de amizade com as portuguesas, com os portugueses, né? E tem muitas pessoas que são bacanas, né, deles. E o que acontece? Minhas colegas, algumas que já têm 18, 20 anos, 30, elas começaram a trabalhar bem novinha, vamos dizer assim, com 14 anos. Então elas não vão se aposentar agora. Dá de ver na cara delas que elas já estão cansadas. Elas estão cansadas, mas elas não podem parar porque elas não vão aposentar. E detalhe, se elas se aposentar, a aposentadoria aqui, gente, é bem pouquinho mesmo, sabe? É bem pouquinho mesmo. Não tem nada disso de ser uma aposentadoria grande. Tem muitos aqui que aposentaram ganhando 200 euros por mês, sabe? Então, pensa bem nisso, né? Tem a qualidade de vida, tem um lado negativo, e tem os portugueses que eles ficam anos e anos e anos naquela profissão, eles não mudam, eles não se reinventam. Por exemplo, o brasileiro não deu certo aqui, ele já está focando outra coisa ali, ele já está criando outra ideia ali, né? A mente dele vai criando caminhos, né,
para ele se sair dali. Não tá bom aqui para ele, nesse emprego, ele já vai visionando já outro. A maioria, não tô falando todos, tá, gente? Eu não tô falando que é todos os portugueses, mas sua grande maioria, ele fica num lugar até morrer. Na empresa que eu tava, lá dos Baraças, a maioria dos funcionários lá, os pedreiros, motoristas, o pessoal, tá lá 40 anos. 40 anos, 45 anos. Ou seja, e você entra na empresa e você começa a ganhar também o mesmo tanto que eles ganham. Então, assim, se você pensar um pouquinho, você que chegou em Portugal, amigo, você é imigrante, você não é daqui, você veio de outro continente, você veio de um outro país, e você chegou agora, e você entrou na empresa e ganha o mesmo tanto daquele cara que está aqui há 20 anos, há 40 anos. Aí você olha para a vida dele, ele está bem. Só que você que chegou também consegue ficar bem financeiramente se você tiver planejamento. É o que eu estou dizendo. Se você morar em grandes cidades, o aluguel vai consumir o seu salário. Agora, se você morar em pequenas cidades, onde o aluguel é mais barato, o seu salário vai se sobressair ao aluguel. Consegue compreender? E você vai conseguir ter uma vida de qualidade, até poupar um dinheirinho. O problema todo é o seguinte: por que tem gente voltando frustrado para o Brasil, para o seu país de origem? Por quê? Porque eles estão querendo morar no point, sabe, na referência do país, na capital do país. Tem que prestar atenção nisso, né? Porque você chega e você já quer ir para a janela, né? Peraí, vamos devagar, né? E mesmo tem pessoas que estão aqui há bastante tempo, mesmo assim não moram nos grandes centros. Mesmo assim, porque os arrendamentos subiram bastante. Pessoal, eu quero agradecer, né, minha participação, né, o espaço aqui que foi me aberto. Eu vou pedir licença. Não, pera um pouquinho que eu vou sair também. Licença. Só 2 minutos. Gente, ela chegou do trabalho agora. Pode ver que eu tô com os olhos descansados, mas é de sono. É de sono. Então é o seguinte. Então, Érica, rapidinho, você vai deixar uma dica agora para essa mãe, para essa mulher que nos assiste, essa pessoa que está planejando com o esposo, está planejando com os filhos, com a família em vir para cá, para Portugal, agora em 2023. Deixa aí pelo menos 3, 4, 5 dicas para ela vir para cá e ela ter sucesso. Porque tem gente que está orando, tem gente que tem fé em Deus, tem gente que acredita em um tempo novo, na promessa de Deus, e de repente ela vê o Brasil como está, a economia no Brasil como está, desemprego no Brasil, a insegurança no Brasil, e ela vê a oportunidade de vir para Portugal começar uma vida nova. Então, a gente não quer frustrar você, a gente quer que você veja a nossa experiência, acompanhe a nossa experiência e que você possa ter sucesso quando você chegar aqui. Então, deixa aí uma dica para quem está nos assistindo. O primeiro passo é você se preparar psicologicamente e emocionalmente. E você pautar qual é a data que você quer ir. Por exemplo, eu quero sair do Brasil daqui a 3 anos, um exemplo. Daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. Esse daqui a 1 ano também é muito recente. Mas há casos de pessoas que decidiram viajar dentro de um mês. Eu vou daqui a 1 mês, vou comprar minhas passagens, fui. Não é assim. Vou deixar essa dica. Prepare-se psicologicamente, emocionalmente. Depois disso, se prepare financeiramente. Eu acho que esse é um dos pontos principais. É você se preparar financeiramente, tá bem? Você tem que criar uma poupança, ter um dinheiro. E esse dinheiro tem que você ter na sua mente já o câmbio, né? Convertido dá quanto? Por exemplo, eu tenho 30 mil reais. Ele convertido em euros dá quanto? Aí você faz a conversão e você vai ver qual é o valor que você vai trazer. Hoje eu digo para você que vem vem você e sua família, não venha, se vem você com criança, né, o pai, a mãe, um monte de criança, adolescente, porque tem famílias que estão vindo assim, gente, pelo amor de Deus, traga, eu vou dar uma dica aí, traz de 10 mil euros para cima, e ainda olhe lá, viu? Porque se vem com essa família toda, agora se vem só uma pessoa sozinha, vamos supor, não, eu vou sozinho, eu sou solteiro, mesmo assim, hoje com a inflação que tá,
o preço das coisas tem que trazer uma grana aí. E a inflação não é só no Brasil, né? Não, aqui também tem inflação. Aqui também está inflacionado, né? Aqui também está. Então você traz uma boa grana, tá? Traz uma boa grana aí. Traz uma grana significativa, tá bem? Porque se você trazer, vamos supor que você vai trazer 5.000 euros para você sozinho, vamos dizer assim, tá bom. Sozinho, hein? Mas se for ficar em Lisboa ou no Porto, você sozinho vai pagar num quarto, no mínimo aí, entre 400 e 600 euros. Se você conseguir encontrar um quarto. Se você conseguir, porque tem essa também, gente, não é só ter o dinheiro. É sério, gente, o assunto é sério. Nós temos relato de pessoas que têm o dinheiro, mas não tem o arrendamento. Nós, por exemplo, em Lisboa, sim, a gente tinha grana para alugar, mas não tinha. Não tinha o arrendamento, não tinha o imóvel. Por quê? Imóvel. Porque o senhorio estava pedindo também não sei quantos calção. Não, mas a gente ia estar, mas não tinha. E a gente tinha, mas não tinha disponível ali o imóvel. Você entendeu? Quando você tem o dinheiro na mão, e já tem esse relato de vários. Tá com o dinheiro na mão, ele vem com o dinheiro, mas o dinheiro dele não tem o imóvel. Não tem o imóvel. Aí ele, né, tem que segurar. Por isso é fundamental. Então, em primeiro lugar, planejamento e grana. Traz grana. E grana. Outra coisa, quando você vem com suas crianças também, tem que conversar bastante com eles aí no Brasil, né? Já tem que conversar bastante com suas crianças, com seus adolescentes. Temos relatos aqui de adolescentes, de jovens que estão com depressão, tá? Jovens que se cortando, sabe? Cortando os pulsos, se retalhando o corpo. São várias pessoas assim. Por quê? Porque chegam aqui, é outra cultura. Sem contar que há casos de xenofobia. Inclusive aqui no canal, no canal PR Carlos Souza, esse canal aqui que eu falo sobre geopolítica e sobre Portugal, teologia bíblica cristã, eu tenho vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre xenofobia em Portugal, que eu enfrentei isso aqui. E tem também lá no outro canal, que é o meu vlog, Carlos Souza. Tem também no Portugal Pés no Chão. Tem também vídeo falando sobre xenofobia em Portugal, que é algo muito sério. A gente tem amigos aqui que passaram por isso. Não são todos os portugueses que são assim. De 99%, meio por cento. É um pouquinho só. Então, existe esses casos de xenofobia. Na escola principalmente. Na faculdade tem, nas ruas tem, no trabalho tem. O que você tem que fazer? Você tem que conversar muito com a tua filha adolescente, com o teu filho, que vai trazer ele pra cá. Porque aqui não é igual no Brasil. Você entendeu? Aqui existem casos isolados, mas tem. Aliás, não está nem tão isolados mais assim, porque a maioria das escolas tem esses casos. Graças a Deus que tem portugueses que percebe que o outro é xenofóbico e o próprio português repreende o outro. Graças a Deus, porque assim, gente, a maioria das pessoas aqui são maravilhosas, são excelentes, mas tem um pouquinho que são idiotas, são boçais e ainda agem com preconceito, com xenofobia. Não é só cor de pele, não. Você é brasileiro? É brasileiro, que não sei o quê. Então tem sim, a gente não pode esconder isso. Agora eu vou dar uma dica de ouro para você também, que vem para cá. Porque você vem para cá e você enfrentar esse caso de xenofobia ou de preconceito, eu já vou deixar bem claro, não abaixa a tua cabeça. Porque a maioria dos brasileiros que chega aqui, tem uns que ficam, eu não sei o que acontece aqui, que eles baixam as orelhas, deixam o povo pisar neles. Gente, não é assim, me desculpa meu sotaque aí de lá do Brasil, eu falo meio nortista, né, gente? Mas aí a pessoa baixa as orelhas e deixa o outro sapatear em cima dele só porque ele é imigrante. Pelo amor de Deus. Com medo de ser deportado, com medo de alguma coisa. Não é assim. Não abaixa a cabeça. Olha, você não vai ser deportado só porque você... porque tem pessoas que ele acha que ele vai ser deportado por causa de qualquer coisa. Não vai. Gente, para com isso. Aí você fica toda ovelhinha lá e lá o soberbo, o xenofóbico sapateando em cima de você e você deixa. As leis aqui são severas, são leis pesadas. Inclusive, se você está assistindo a gente e mora em Portugal e sofreu algum tipo de preconceito, de xenofobia, avise as autoridades. Porque quem fez isso com você vai sofrer as consequências das leis duras aqui em Portugal. Então, se você sofrer algum racismo ou se destratarem você com preconceito de xenofobia,
acione a autoridade, né? Tem autoridade. Enfim, não demoliza. A maioria das pessoas chegam aqui, ficam, sabe, todo cordeirinho, fica com medo, uma coisa assim impressionante. Não, se humilhou tua filha na escola, vai lá. Procura a diretora, procura a coordenadora, procura o grupo escolar, procura o responsável, chega na autoridade máxima ali que fale manda, com o pai da criança, com a mãe da criança, não demoliza. Deixa eu só mandar um abraço aqui, antes de você continuar dando a dica, Érica. A Cristiane Soares colocou assim: pessoal, não esquece de deixar o like aí. Realmente, gente, deixa um like, por favor, tá? Like. A Cristiane Soares disse assim: amei as dicas, vocês estão de parabéns por compartilhar experiências. Ó, gente, isso aqui é real, tá? Ó, de fundo, a Veneza portuguesa. Pode continuar, Érica. Então é isso, sabe? Vem pra cá, vem com autoridade também. Não seja tão cordeirinho, tão bobinho, deixar as pessoas te humilhar, não. Você tá aqui pagando os impostos normalmente, é igual. Eu e meu esposo estamos aqui, trabalhamos e pagamos nossos impostos como qualquer cidadão. Muito imposto. E pagamos como qualquer cidadão português. Por que eu vou deixar alguém se ensoberbecer, me pisar? Por quê? Não tem pra quê. Entendeu? Agora, onde há o respeito, vai sempre ter respeito, né? Quem quer respeito, dá respeito. Então, o meu direito acaba quando começa o do outro. Então, a gente tem que se respeitar. Se você não está sendo respeitado, você dá respeito, você recebe, né? Agora, tem pessoas que mesmo ele é imigrante, ele trata o outro com carinho, mas o outro tá sempre ali, né? Colocando ele para baixo, tá sempre humilhando ele, tá sempre... Então, se você perceber alguma situação de xenofobia, chegou aqui, de preconceito, não vai baixar a sua cabeça. Detalhe vai correr atrás dos seus direitos. Exatamente. Detalhe também, né? Às vezes, não é nem o português, às vezes é o próprio imigrante que é ignorante e que vem para cá arrumar confusão. Porque tem essa também, gente. Olha, eu vi relatos de que tem muitos portugueses ignorantes. Eu posso dizer para vocês, lá no meu serviço eu tenho amizade mais com as portuguesas, vou ser sincera para você que são minhas amigas hoje, são pessoas porque quem sabe faz a vez. Não tem essa frase, quem sabe faz a vez? Exatamente. Construir pontes, se né? Você sabe se comportar, você é uma pessoa simpática, uma pessoa que sabe fazer amizade. Se você entrega respeito, você vai ser respeitado. Receber. Agora tem pessoa também que chega aqui, sabe? Não sabe também fazer seu caminho, não sabe também fazer ali o seu ponte de amizade. Ela acaba se queimando. Queimando, então vai criando aquele climinha, né? Próxima dica, Érica. Então, a próxima dica... Vamos lá, gente, recapitulando. Planejamento, trazer uma grana, tomar cuidado com preconceito, com xenofobia, porque tem sim. Tem. Minoria, mas tem. E qual que seria a outra dica? Chegar aqui preparado para qualquer tipo de trabalho. Quer dizer, qualquer tipo dentro do respeito, né? Não é qualquer tipo de trabalho. Desde que você está trabalhando dignamente, tá bom? Ou seja, não escolher trampo, não escolher trabalho. Chega aqui a pessoa, eu não limpo o banheiro. Gente... Se te mandar limpar um banheiro, não vai cair tua mão, não. Tá bom? Põe a luva. Trabalho, paga direitinho, trabalha e ganha. Vai lá, limpa a casa de banho. Amigo, você vai ganhar em euro. Pensa nisso. 1 euro hoje está custando 5,60. Ok? Em reais. Então, 1 euro, um único euro, uma moedinha de 1 euro, está custando 5,60. Então, entenda. Quando você ganha 1 euro aqui, você está ganhando no Brasil 5,60. Isso vai motivar você a trabalhar e a ganhar o seu dinheirinho. Esteja preparado. Não escolha trabalho, é isso? Não fica muito escolhendo, porque as pessoas escolhem demais também. Chega aqui, pega o trabalho, desde que seja digno de você ganhar seu pão, vai lá e trabalha, né? E outra coisa, os portugueses, eles gostam muito de ver isso na gente, né? No imigrante. Pessoa assim que como que eu digo, desenrolado assim pro serviço, sabe? Quando a pessoa é preguiçoso, né? Já faz corpo mole, ele já percebe também, já percebe de imediato. Mas se você é desenrolado, né? Já vai já fazendo um serviço, já vai arrumando o outro, sabe o que te colocar para fazer, você faz, você tá ali no teu trabalho, tá focado, né? Eles percebem que você trabalha bem, né? Então, um já fala ali pro outro, trabalha bem. Então, você vai ganhando ali o teu espaço. E a questão sobre trabalho é o seguinte, não escolha trabalho, tá bom? Chegou aqui, é construção, é faxineiro, enfim, tem trabalho, tá bom, gente? Não falta trabalho em Portugal, isso é importante, né, Érica? Tem bastante trabalho em lar de idosos também, gente. Quem trabalha em lar de idosos,
ele ganha acima da média. Ah, eu esqueci de falar isso, já vou falar antes não, que termine. A próxima live. A próxima não, live. Gente, a próxima, vocês não estão entendendo. Segura aí, a próxima live, nós vamos falar sobre trabalho, trabalhos que ganham acima, né? Porque hoje nós falamos sobre o salário mínimo. A gente tá focando hoje ganha mesmo. Sofridinho, mas tem aqui uns trabalhos que você ganha acima da média, tá? Isso, ganha bem. Ganha acima da média. Eu ganho bem, graças a Deus. Eu ganho acima da média. Ele ganha acima da média. Eu ainda sou fraquinha, mas eu chego lá. Mas, gente, é trabalho, não é brincadeira, não. Eu dou um pau no caramba, trabalho muito. Mas trabalha pra caramba. Mas é digno, tá, gente? É digno. Olha, gente, eu quero agradecer, né? Vou agradecendo aqui. Detalhe, tá? Ganhar bem não quer dizer que você vai ter grana. Porque assim, se você ganha bem em Lisboa, se você ganha bem no Porto, o aluguel vai consumir o seu salário. Senhorio. Só quem vai se alegrar é o senhorio. Gente, eu tô batendo nessa tecla aqui. Fuja. Eles falam foge aqui. Os portugueses falam foge. Eles falam, Carlos, foge daí, né? Foge daí, você sai daí. Foge de Lisboa. Minha dica, meu conselho para você. Agora sua. Foge de Lisboa, foge do Porto, vá a Porto e a Lisboa passear, ok? Gastar dinheiro, vai só passear, Porto e Lisboa. Agora, para morar, escolha cidades pequenas do interior. Vai ter qualidade de vida, segurança, trabalho, você vai ganhar bem. E o aluguel não é caro, então não deixe o aluguel consumir o seu salário. Essa é a minha dica que eu deixo para você. Não é isso, Érica? É isso, viu, gente? Preparação é tudo. Você tá preparado é tudo, mentalmente. E outra, uma pessoa forte emocionalmente, psicologicamente, ninguém derruba. Nem o diabo derruba a pessoa que é forte psicologicamente aqui na mente. Né? Seja forte, coloca a sabedoria, o Espírito Santo, a luz do Senhor na tua vida. E você vai vencer. Tenha foco e determinação, perseverança que você vai vencer. E não desista do seu sonho. Bom, e se você está enquadrado aqui nessa matéria da Folha, do Globo, do UOL, enfim, se você está enquadrado aqui nessas reportagens que está vinculando no Brasil, na Record, enfim, várias jornais, reportagens do Brasil falando sobre imigração, brasileiros que estão desesperados e querem ir embora de Portugal, que não sei o quê. Gente, entenda o seguinte, a história de uma pessoa que deu errado não é a sua história. Deus fez promessa para você, se você tem esse sonho, tem esse desejo, lute. Pegue bons conselhos, como os nossos que nós estamos dando aqui, se planeje e venha na fé que você vai vencer, tá bom? Você tem a faca, o queijo na mão, não é verdade? Agora desfrute, corra atrás dos seus sonhos, vai dar tudo certo. Érica, deixa aí um abraço para todo mundo. Olha, fica meu abraço a todos vocês, a vocês que participaram aqui ao vivo da live e a todos também que vão assistir, né? Depois esse vídeo vai ficar aí no ar, essa live vai ficar no ar. Comenta, deixa a tua pergunta, né? Que é muito importante aí você deixar a sua pergunta, deixa seu like, se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer, tá bem? A gente mora aqui em Portugal, então a gente vivencia na pele, dia após dia, de experiências e a gente compartilha com vocês. E a gente não tá aqui para desmotivar ninguém dos seus sonhos, lute pelos seus sonhos, tá bom? Portugal, Europa não é ruim, mas você tem que estar preparado para tudo, assim como você tem que estar preparado para viver no Brasil. Para viver no Brasil tem que ter uma preparação e tanto, então para viver na Europa também. Tá eu queria que você contasse só uma experiência, a gente vai fazer isso na outra live, que a gente vai marcar uma próxima semana que vem, uma outra live, falando daqui de Portugal também. Tem gente que chegou agora, queria que você falasse rapidinho aquela experiência da nossa filha, que ela ficou doentinha aqui um dia desse, e nós fomos ao hospital, e como é o tratamento, como que funciona. Gente, nem o melhor plano de saúde no Brasil é como o hospital público aqui de Portugal. Conta pra gente. Olha, gente, eu vou contar rapidamente essa experiência, né, da Sara, vem cá. Ela ficou, porque aqui já o inverno já começou, e essa minha filhinha aqui, ela ficou muito doente, né, essa aqui é a caçula. Fala oi pro pessoal, Sara. Oi. Ela ficou muito doente, assim, com muita tosse, né? Muita tosse, o peito cheio, né? Tava a respiração muito ruim para respirar. E eu levei ela no hospital. O que eu precisei para levar? Na verdade, ela já tem o número da utente. O que é utente? Quando você chega em Portugal, você tem que pegar o seu papel da PB4, porque tem pessoas que nem sabem o que é PB4.
PB4 é um papel que você emite aí pelo site do governo do Brasil, né? Pelo governo federal do Brasil. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, porque é um acordo que existe entre Brasil e Portugal, onde as pessoas, viajante ou imigrante que chega aqui no país de Portugal, ele tem direito a ser atendido só com a PB4. Por exemplo, na urgência você vai com a PB4 e você consegue ser atendido. Mas chegando aqui, a gente já queria tirar o número dela de utente. Vou explicar para você rapidamente antes de acabar esse vídeo, né? Que eu já vou me retirar, a gente vai se retirar já. Mas olha assim, o que é utente? Utente é como se fosse o número do SUS do Brasil. Então, assim que eu cheguei, eu já tirei o número da Sara da utente, tirei o número de nós todos. Aonde tira? No centro de saúde do local que você morar, tá bem? Eu vou morar em Coimbra, então você procura o centro de saúde de lá. Vou morar em Viseu, não sei onde você vai morar, mas você vai e procura o centro de saúde e tira a sua utente, leva todos os seus documentos. Só que para tirar a utente, você tem que ter atestado de morada, né? Você tem que comprovar que você mora ali naquele lugar, tá bom? Então a Sara tem o número de utente, a Sara ficou muito doente. E aí eu levei ela no hospital já com o número dela da utente. Lembrando que a Sara, ela já tem médico de família. Ela já conseguiu o médico dela de família porque ela é criança. E a criança aqui, ela tem assim algumas prioridades. Algumas não, muitas. A bem da verdade é que nós adultos não tem tanta prioridade como a criança é bem tratada, muito bem tratada. Aqui em Portugal. Você que está aí com seus filhos, que tem gente que pensa assim, eu vou para a Europa, vou para Portugal e vou sozinho, vou deixar os filhos e esposa aqui. Não, você está fazendo errado, tem que levar a sua esposa e os seus filhos. Seus filhos vão ter privilégios aqui como nunca terão no Brasil. Pra você ter ideia, a Sara tem um notebook para estudar. Então, a criança aqui, ela é bem vista pelo governo português. Ela é bem vista. As crianças aqui, elas não são inimigos, sabe? Eles tratam a criança muito bem aqui. Então, a Sara tem o nome da utente e eu logo levei. Ela tem médico de família também, porque aqui é onde nós moramos. Surgiu uma pergunta aqui. Sim. Da Cristiane Soares. Olha o que ela diz aqui, ó. Meu sonho, sim. Gostaria de saber sobre as idades depois dos 40. Tem oportunidade? Ela quer saber se depois dos 40 anos pode migrar para Portugal, se vai ter oportunidade para ela. O Cristiane Soares, vou lhe dizer uma coisa, aqui é o país dos idosos, tá? Você vai ter aqui 1 bilhão de oportunidades para você recomeçar a sua vida, para você trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, viver o seu sonho, tá? Então corra atrás, pega aí as dicas, prepare-se aí emocionalmente, psicologicamente, tira aí seu passaporte se você não tem e corra atrás que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá, Eric, e aí? Então, respondendo mais aqui um pouquinho a pergunta dela, você é bem nova, a gente que tem essa idade assim, ó, pode se preparar, porque tem bastante oportunidade aqui, viu? Não tem essa de... Igual no Brasil, né? Que a pessoa tem 40 já é descartado. Anos, já é descartado, eles preferem 40, 50, 60, 70 já descarta. Não, aqui tem oportunidade sim. Então eu tirei o número, voltando ao assunto da Sara, eu tirei o número de utente, ela já tem médico de família. Aqui no bairro onde eu moro, no centro de saúde eu fui e a assistente da saúde falou que a Sara tem direito ao médico de família. E que se o meu esposo e meu filho precisar, é só a gente ir ao hospital, né? Mas graças a Deus é mais pela criança mesmo, porque criança fica mais vulnerável, né? Quando eu levei a Sara no hospital, porque ela estava bem ruim, olha gente, o atendimento dela, ela passou apenas com o número da utente. Eu não precisei da PB4, lembrando que quando você tira o número da utente, a PB4, você não precisa usar a PB4. Por isso que é importante aquela dica lá do início do vídeo. Porque que tem gente que vem para cá sem planejamento. Número 1, planejou documentações primeiro. Quando você vai arrumar a documentação para vir para cá, tire o PB4, porque com o PB4, que você tira gratuitamente aí no Brasil, você consegue tirar aqui o seu utente. E o seu utente vai substituir o PB4, ou seja, você não vai precisar mais de seguro viagem, do PB4, vai usar só o seu utente aqui para passar no médico, gratuitamente, gente. E médico aqui é de primeira, né, Érica? São muito bom. E aí, só com o número da utente, a Sara já passou, né? O atendimento dela demorou menos que 20 minutos. Então, logo ela entrou, já foi atendida. O médico, ele é português, né? O que atendeu ela. E ele examinou tudo nela. O ouvido, pulmão, né? Com
colocou aquele aparelhinho para poder ouvir o pulmão dela. Ela pegou fila? Vocês pegaram fila? Como é que foi? Não, nós não pegamos fila, porque aqui onde nós moramos, realmente no hospital, quando eu cheguei, a Sara era a terceira, né? E ela já foi assim atendida com uma rapidez. Outra coisa, o remédio que ele passou, sabe, um remédio muito bom, remédio que realmente dentro de 7 dias, como ele falou, em 7 dias vai fazer esse tratamento. E olha, não foi... Até o remédio é diferente, né? O remédio é diferente, o remédio é bom. Não olha, é igual no Brasil. A minha filha, ela sempre, de vez em quando, ela tem um problema que o nariz, né, fica congestionado. Eu também tenho. Mas esse remédio que o médico passou, gente, realmente ela dorme com tranquilidade, o nariz, né, as narinas, vias aéreas, fica realmente desocupada para respirar. Então foi muito bom. Já saí de lá com a receita. Outra coisa, ninguém fica chorando para comprar remédio aqui, não. Eu fui com a receita para comprar remédio, sabe, igual no Brasil, quando eu me lembro disso, que quando eu saía com a receita na mão do Hospital do Brasil, que eu já ia caro no Brasil comprar o remédio, eu já ia já chorando pelo preço. Falei, ai meu Deus, vai ser muito caro, né? Não, remédio muito barato, até porque também há um desconto. Quando você vem com a receita do hospital, também as farmácias já te dão aquele desconto, né? Já tem aquele valor que você vai pagar. Eu não gastei nem 15 euros com os medicamentos dela, sabe? Medicamentos bons. Graças a Deus, minha filha tá curada. Eu tive uma experiência sensacional, porque no Brasil a gente luta para poder ter plano de saúde, para passar em bons hospitais, para a gente ter segurança. A gente luta para ter as coisas e é muito difícil no Brasil. Mas, graças a Deus, aqui em Portugal a gente tem acesso a isso. E você que está aí, então anote as dicas que a Érica deu, anote as dicas que nós estamos dando aqui. Na próxima semana nós vamos falar sobre outros assuntos aqui, falando sobre imigração, sobre como viver aqui, porque assim, gente, teoria, tá cheio de gente teórico aí. Tem youtuber que fala só sobre teoria. Nós estamos falando sobre experiência de vida, no dia a dia, tá? Então é algo palpável, algo real, tá? Então você anote aí, acompanhe nossos vídeos. Aliás, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilha também esse vídeo. Isso, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando eu colocar um vídeo novo, quando eu entrar ao vivo, você vai ser notificado. Valeu, viu, gente? Obrigado a todo mundo aí, tá? Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós, sempre. Gente, foi um prazer, tá? Nós vamos encerrando por aqui a nossa live. Peço que você deixe aí o seu like, o seu gostei, o seu comentário. Érica, quem quiser saber algum assunto, pode deixar nos comentários. Deixa a pergunta, que aí a gente vai responder a sua curiosidade, a sua pergunta, tá bem? Então,